A questão de como vai ser feito, após a sanção da lei, será criado, então, um grupo multidisciplinar, como na lei do gerenciamento costeiro, para que se faça o disciplinamento e a regulamentação de como vai ser usado. Por que isso já não vem sendo feito? Porque ela não pode ser feita dentro da lei, porque, por exemplo, o seguinte, se eu disser que somente, especificamente um assunto, para que, se eu achar uma exceção, essa lei terá que ser feita uma emenda na lei. Se você, para apreciar a lei, já demorou 2 anos, qualquer emenda na lei pode durar 2, 4, 6, 8, 10, e aí pode não acontecer. Então, você faz ela de forma genérica. Essa é da forma como você faz. Só para esclarecer, já que foi citado o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, foi enviado à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores estabeleceu 65 artigos como sugestão. Claro que o projeto teve o seu andamento na Câmara num prazo muito longo. E aí, na audiência pública, o secretário que aqui está do meu lado falou assim: ignore-se as sugestões da Câmara. Aprovem o projeto original. Então, o mesmo que diz que a Câmara poderia aperfeiçoar o ex-ofício, agora cita um plano que ele mesmo falou que não deveria ter modificação nenhuma. Faça-se que nem o Executivo manda. Então, para que serve a Câmara de Vereadores num caso desse? Acho que o senhor está totalmente equivocado. Não, isso está gravado. E não, o senhor está totalmente equivocado. Está querendo colocar pública. Palavras na boca da população e é um grande equívoco seu. Infelizmente, chega a ser até infantil, me desculpa a expressão, mas é. Porque, veja bem, por quê? Isso é a sua opinião. Porque é a minha opinião e continuará a ser mantida assim. Por quê? Que bom que foi gravado a audiência pública. Mas isso aqui também está gravado. Queria só dizer ao senhor o seguinte, vou lhe chamar de senhor para ser mais fácil. Queria dizer ao senhor o seguinte, que aquela emenda ou o substitutivo global não poderia ser apreciado porque estava regulamentando a lei. E é isso que eu disse e a interpretação é clara. A forma que o senhor colocou é a forma como o senhor colocou, mas eu garanto ao senhor que o senhor está equivocado. José Carlos Silva, essa questão de ex-ofício, de estabelecimentos funcionando irregularmente, é uma exclusividade de Florianópolis? Isso acontece em outras regiões do estado, do país? Não, nós sabemos que existe várias outras cidades brasileiras com problemas idênticos aos de Florianópolis, mas com uma particularidade: não existe a figura do alvará ex-ofício. Essa é um caso ilhéu, uma figura que foi criada aí na década de 70, se não me falha a memória, e que vem até os dias de hoje. Agora, foi um jeitinho que foi um jeitinho para resolver uma situação tributária naquela data. Foi a partir dessa situação para o município poder arrecadar dessas empresas que estavam estabelecidas e que não houve um poder efetivo de fiscalização à época. Hoje o problema criado, e aí nós, a classe empresarial, as entidades representativas, elas querem uma solução porque hoje é um número que inviabiliza completamente nossa cidade. Nós somos os maiores geradores de emprego e renda dessa cidade nessa situação. Muitos poucos conseguiram se regularizar. E hoje nós estamos cobrando hoje das autoridades municipais, dos nossos vereadores, que são os nossos representantes, uma solução. Não vamos entrar no aspecto político, de discussão partidária. Nós estamos discutindo que nós precisamos, nesse momento, ter uma posição dos entes públicos para resolver a nossa situação, que hoje ela foi criada, sim, pelo empresário. Não vamos tirar que pelo bom ou pelo mau empresário que se estabeleceu irregularmente, aconteceu isso. Só que se criou em outras situações da cidade, nos principais edifícios da nossa cidade, centenas e milhares de estabelecimentos, principalmente de prestação de serviço, que receberam autorização naquele momento e hoje estão no momento de dificuldade. Vamos colocar hoje uma empresa, um pequeno empresário que precisa ter o alvará de licença para ingressar no Simples, para ter um benefício da legislação tributária federal. Ele não consegue, aí ele é penalizado porque ele decidiu estar em Florianópolis, em prédio na qual ele teve uma condição autorizada, legal ou ilegal, pelo poder público, que não exerceu seu poder de polícia. Há muitos casos como esse. Por exemplo, só para as pessoas, para o telespectador entender, cidadão economicamente, cidadão de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, enfim, em que isso os prejudica economicamente? Geração de emprego? Prejudica principalmente a insegurança dele estar num local onde que ele vai fazer um investimento em mídia para o seu estabelecimento se tornar conhecido naquele local e depois ele pode ser retirado daquele local pelo um poder de polícia. Esse, para mim, é o principal ponto. Como que eu vou estar estabelecido numa determinada área da cidade? Captação de recursos, captação de recursos, para investimentos e para alavancar até capital, hoje liquidez da empresa,
ele não pode pegar com esse alvará ex ofício? Hoje ele não pode participar, em muitos casos, de licitações públicas, porque ele precisa do alvará de licença, ele não pode fazer captação de recursos, ter dinheiro do BNDES para ampliar o seu negócio. Não é um contrassenso, porque o próprio poder público é ex ofício. Sim, o próprio. Mas aí, essa discussão, nós vamos ficar aqui semanas, porque a cidade está irregular. A grande maioria, como é de conhecimento público, a grande maioria dos órgãos públicos são irregulares. Então, por que os prestadores de serviço, aqueles que geram renda para manter a estrutura pública e o comércio e a pequena indústria, não pode ter uma benesse de uma situação que foi criada por um conjunto de fatores da nossa sociedade? Hoje, o que nós estamos aqui cobrando é uma posição do poder público, claro, tirando as questões ambientais, não são todos os casos, mas cobrando uma posição firme para aquelas situações que estão em área de risco, em áreas que têm uma situação de posicionamento que prejudique a comunidade, que o plano diretor que foi passado por cima pelos órgãos fiscalizadores do município. O plano diretor existe. Ele está aí, o nosso plano diretor. Agora, não foi fiscalizado no decorrer dessas últimas décadas. E agora nós precisamos de uma situação para ter essa classe empresarial dentro do mínimo da legalidade. E daqui para frente dar um ordenamento diferenciado. Entrando aí sim o poder, a prefeitura e os órgãos competentes exercerem efetivamente o seu poder de polícia. Nós estamos cobrando, nós não estamos querendo que não nos cobrem. Agora, durante o passado não foi cobrado. Agora, Hélio... O Zé Carlos tem toda a razão quando ele coloca, porque se nós colocarmos o plano diretor de 97 para cá, ele teve 500 modificações pontuais. E que tanto que resolveu-se, assim, a partir do momento que começou-se a estudar o novo plano diretor, houve um acordo dentro da Câmara, houve uma portaria dentro da Câmara, não sei dizer muito bem isso, em que se ficou proibido de fazer modificações, a não ser que fossem necessárias pelo Executivo, ou próprio pela Câmara, num conjunto de ações que não mais as questões pontuais. Áreas institucionais poderiam sofrer modificações. Então, porque o que aconteceu? Então, o próprio vereador hoje tem insegurança de fazer modificações, porque passaram a ser acusados de que estariam fazendo modificações do plano para interesses espúrios, o que realmente se verifica que não é verdade, porque existem tantos problemas hoje no plano diretor que talvez as correções ao próprio plano diretor fossem mais fáceis do que escrever um novo. Secretário, dá um freio. O posicionamento da classe empresarial é dar um freio nas irregularidades. Resolver a situação que está constituída hoje de fato, não tem como modificar. O município tem poder para fechar 20 mil estabelecimentos. Nós somos mais de 130 mil pessoas ligadas a esses estabelecimentos. Como fazer essa situação não ter uma regularização? Quanto tempo precisa para fazer isso, na sua avaliação? Na minha avaliação, no mínimo em 2 anos e não em 6 meses, como colocado no projeto. Por quê? Imagine o nosso corpo de bombeiro, que tem poucos profissionais para fazer já a fiscalização do seu trabalho de uma demanda operacional. Os órgãos de vigilância sanitária, toda a parte de profissionais na área de projetos, porque vamos ter que readequar essa situação. Porque dentro do projeto não é só simplesmente a regularização, vai ter situações e particularidades. Determinadas atividades comerciais vão ter que sair de onde estão. Mas isso é um pequeno número. Nós estamos brigando pela grande massa. Nós acreditamos que podemos regularizar até 70% daqueles que estão irregulares. Esse número, eu acho que até mais, secretário, pode ser regularizados porque é um fator social. Hoje, que não tem como nós vir aqui discutir questões pontuais daqui para frente. Nós temos que regularizar o que está até hoje. Eu estou discutindo hoje, e a classe empresarial tem que bater nisso, resolver até hoje o que foi autorizado. Ex-ofício para a maioria dos contribuintes do nosso município é alvará. Infelizmente, eles não sabem. Agora, o regime de transição, que ninguém sabe, ainda não está conhecido, com essa mudança, ele, na realidade, é o mesmo posicionamento. Vai continuar até quando? A prefeitura me dá o regime, eu consigo ter o meu talão de nota fiscal para exercer minha atividade e no próprio texto do Pró-Cidadão, quando eu acesso o site, ele diz assim, não serve para nada. Então, essa situação é que nós temos que dar um basta para, daqui para frente, entrar no ordenamento legal. Okay.